Glória a Deus! Eu sou a Jéssica, sejam bem-vindos ao canal Imagem e Semelhança de Deus e hoje nós vamos falar de edificação. Mas antes vamos orar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor, nos apresentamos diante da vossa santa presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos perdão por todos os nossos pecados e transgressões, por tudo que falamos, pensamos e fizemos, meu Senhor, que entristeceu o Espírito Santo e afastou ele de nós. Pedimos perdão, Senhor. Em nome de Jesus, reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador e declaramos que nos submetemos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e pedimos, Espírito Santo do nosso Deus vivo, venha nos conduzir, nos guiar e nos direcionar sempre rumo ao Senhor Jesus Cristo. E pedimos que neste momento o Senhor Espírito Santo conduza essa ministração, essa palavra, e que toda palavra dita e liberada seja conforme a vontade de Deus Pai, e que seja mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetre até a divisão da alma, do espírito e medulas, aptas para discernir pensamentos e intenções do coração, e que seja somente para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Bom, planejamento, edificação, construção. Para tudo isso, há necessidade de recursos e planejamento detalhado. No Salmo 127 é dito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até a alta noite vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Glória a Deus! Aqui no Salmo 127, fala do sentido amplo, que para edificar um lar, edificar uma obra, edificar uma pessoa, onde deve haver um planejamento, que é agir de forma corretiva, preventiva e tomar ações, etapas que vão do início, meio ao fim do projeto, utilizando recursos, métodos, materiais, mão de obra, meio ambiente, utensílios, que são também maquinários, e indicadores, que vão apontar se a gente está no rumo certo, e utilizando os meios de forma correta. Para o homem iniciar uma edificação de forma sucinta e resumida, são utilizadas essas etapas e meios. Aqui, no Salmo 127, também fala da edificação espiritual e mental, que é na formação de pensamento e controle das emoções de forma consciente e intencional. E hoje em dia há meios para nós aprendermos tudo isso. Há meios de nos tornarmos especialistas e termos diplomas como engenheiros, estrategistas, psicólogos, doutores, de nos tornarmos, lógico que após muitos anos de estudos e anos de prática, então as pessoas que forem direcionadas para esse caminho, elas conseguirão praticar de forma assertiva tais tarefas, tais serviços. Mas nós também podemos usufruir desses serviços oferecidos por essas pessoas. Mas aqui no Salmo é dito que nós podemos realizar uma edificação prevendo tudo o que podemos imaginar, para torná-la a melhor possível. Mas será em vão se antes não apresentarmos os projetos, os planos ao Senhor dos Senhores. Será em vão se nós não consagrarmos os recursos e meios ao nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Será em vão se não confiarmos as nossas vidas e caminhos a Deus. Todo plano pode vir a ser concretizado, mas o prevalecer e o sucesso dessa obra será mediante a aprovação e bênção e presença de Deus. Então, tudo que fizermos, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, pedir direção de Deus e apresentar a Deus os projetos.
assim como descrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. E colocar Deus como Senhor dos seus projetos e principalmente permanecer na presença de Deus, para que o nosso deitar e o nosso levantar sejam conduzidos por Deus. Aí então, tudo que fizermos não só prevalecerá, como terá sucesso. E tudo isso para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas antes de edificarmos o material, o físico, aqui na terra, nós devemos consagrar nossas mentes, o nosso espiritual a Deus, pois Deus agirá em nossas vidas, mas nós devemos alinhar, nós devemos estar alinhados com a vontade do Senhor. É igual uma corrida de rally. Deus tem o controle das nossas vidas, mas nós devemos estar atentos às direções que o Senhor nos dará. Caso contrário, uma rota errada ou precipitada pode estragar todo o percurso. E não porque Deus não está no controle, mas por negligenciar a sua direção, negligenciar a sua voz, a sua palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25 é dito: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. E assim deve ser a vida dos que buscam por Deus. Tudo é iniciado e regido no mundo espiritual, que vem para nós através do Espírito Santo, através de ideias, através das nossas mentes, através da palavra de Deus, através de profecias. Mas nós devemos aprender a controlar nossas emoções, manter o coração limpo, os pensamentos em ordem e estar inclinados à palavra de Deus, para então trazermos à existência o que Deus tem para nós. Então, consagrar a mente e emoções a Deus, meditar na palavra, são excelentes meios para nos mantermos alinhados com a vontade do Senhor. E isso serve para todos, principalmente para quem está perdido, sem controle, sem direção. Ou seja, quem sofre de depressão, de ansiedade, tem traumas, bloqueios. Ao buscar edificar os pilares do psique através da palavra de Deus e na presença de Deus, tudo vai ser alinhado. Tudo vai sendo transformado, renovado, fortificado e então edificado pela palavra de Deus, pela direção de Deus, pelos ensinamentos de Cristo e pela direção do Espírito Santo do nosso Deus vivo. Eu não digo que médicos, psicólogos não devem ser procurados. Devem, porque Deus também instituiu cada um deles para auxílio do homem aqui na terra. Mas a sugestão é: procure o seu médico, mas antes se consulte com os médicos dos médicos. Procure um psicólogo, mas antes de se sentar no divã deles, se lance nos braços de Deus. Coloque Deus antes e acima de tudo e de todos. Honre a Deus e Deus te honrará perante aos homens. E assim a sua cidade estará guardada e você poderá repousar, pois o Senhor não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Porque você entregou, consagrou a sua cidade, a sua vida, seus planos e projetos, mente e emoções a Deus. E quando você vive uma vida pautada nos caminhos de Deus, inclinados a Deus, a sua palavra e a sua direção, então toda a sua vida começa a ser alinhada e tudo te irá bem. Teus filhos seguirão os mesmos passos. Quando você se torna um filho que honra a Deus, então você passa a instruir os seus filhos nos ensinamentos de Deus para que eles também honrem ao Senhor. Eles começarão a honrar a Deus e a você também.
Isso será sem esforço, apenas com a vara da correção, se posicionando como pais e com o castigo necessário na hora certa. Tudo no sentido real da palavra. Vara é quando os pais eles se posicionam como responsáveis, como autoridade, que dão direção aos filhos aqui na terra, indicando caminhos direitos, de retidão, de verdade, de justiça. E nós fazemos isso apontando como varas a direção que leva a Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, através da santificação diária, que é a sujeição a Cristo, nosso Senhor e Salvador, resistindo aos caminhos maus e se inclinando à palavra de Deus. E quando errar, aplicar o castigo, trazendo a consciência dos filhos que eles precisam se purificar, ser limpos novamente, assim como a palavra que vem do latim castus, puro, limpo, sem falta. Isso é feito através do ato de pedir perdão a Deus e se limpar com o sangue de Cristo, com o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ensinar que o pior castigo pelo pecado é o afastamento do Pai. Assim, iremos direcionar os nossos filhos rumo ao alvo, que é Deus por Cristo Jesus. Então, a nossa família será guardada pela fortaleza que é Jesus. Os pilares serão as palavras e sabedoria de Deus, e a direção, a rota, será dada pelo nosso Consolador, o Espírito Santo do nosso Deus vivo. Então, assim, nós podemos orar agora, pedindo ao Senhor que guarde a nossa casa, a nossa família, conforme a vontade do Senhor. Senhor, consagramos tudo que temos ao Senhor, tudo que temos e somos, e pedimos, edifica nossa mente, edifica nossas emoções e sentimentos, edifica o nosso lar conforme a vossa vontade. Senhor, perdoa os nossos pecados e transgressões em nome de Jesus, lava-nos e purifica-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro, e nos direciona pelo favor do Espírito Santo. Senhor, confiamos em Ti, Pai, e pedimos, ensina o que está em vossa santa palavra e que ainda está oculto. E que possamos ser testemunhas vivas da vossa bondade, da vossa misericórdia, e que todo mal tramado contra a nossa vida caia por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E que a nossa família esteja protegida, blindada pelo sangue do Cordeiro. Consagramos a Ti, meu Senhor, cada membro da nossa família. Nossos filhos, filhas, nossos maridos, as esposas, toda a nossa parentela, os nossos animais domésticos, consagramos os nossos projetos, os nossos planos ao Senhor, consagramos os nossos ministérios, Senhor, e pedimos a vossa bênção. É o que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja somente para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Bom, se essa palavra foi boa para você, retransmitam para outras pessoas, para que elas sejam abençoadas também, e para cumprir a palavra de Deus. Assim vocês estarão cumprindo o que está descrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o que pedimos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Excelente noite na presença de Deus.